O Inter de 2025 não conseguiu repetir nenhuma vez o modelo bem-sucedido de 2024, que tinha um meia na direita, que vinha com habilidade para dentro, para se somar ao Alan Patrick, para fazer a passagem do Bruno Gomes, que está até machucado, mas havia um outro desenho tático. Hoje o Inter joga com 2 pontas, que você pode, se quiser, chamar de meia atacante, mas eles são ponteiros. O Wanderson de um lado e o Wesley do outro. E este modelo não está funcionando. Maurício, Gigante, CCD, eu vou mais pro lado da individualidade, que em 2024 a gente viu alguns jogadores, que eu vou citar agora, bem, e nesse ano de 2025, pelo menos até agora, estão mal. E 2 deles são do meio de campo, que é um setor fundamental, Thiago Maia e Fernando. Em determinado momento no segundo tempo, por incrível que pareça, o Avenida sem treinador, porque o William Campos saiu no sábado com um treinador interino, inclusive o Avenida vai anunciar ou hoje à noite ou amanhã de manhã no treinador, o Avenida circulou com facilidade no meio de campo, no setor do Fernando, criando chances de gol. Por pouco que o Avenida não fez 1-0 numa falha do Antony e depois num outro chute cruzado de perna direita. Então, pasmem, o Avenida quase abriu o marcador, quase fez 1-0, podendo tornar a noite do Colorado mais preocupante ainda depois dessa vitória, que pode mascarar para alguns o que o Inter fez dentro de campo. Então tem Thiago Maia, tem Fernando, tem Wanderson. Bom, e sobre o lateral direito, me desculpem, mas eu já sou definitivo. É cedo, é início de temporada. Não, o Aguirre não pode ser mais lateral direito do Internacional, Lucianinho. Uma questão que eu quero colocar, CCD, também para ti, para o Maurício, em seguida o Vaguinha vai estar conosco, é o seguinte: Maurício fala, e com razão, o Inter terminou bem 2024. O grupo é praticamente o mesmo, a equipe é praticamente a mesma, o treinador é o mesmo. O que acontece nessa desconexão de uma temporada para outra, sendo que hoje é dia 2 de fevereiro, o campeonato acabou, 6 de dezembro, 8 de dezembro. 8 de dezembro. É menos de um mês, CCD. O que desconecta aí? Pegando até a avaliação do Maurício, do Barão, em cima da maneira como eles enxergam a dificuldade, eu vou agregar um outro ponto, que para mim é o ponto mais forte disso, tá? Que é a parte física. E por que eu coloco isso? Quando é que o Inter evolui na temporada passada? O Inter vinha mal, perde para todo mundo, é eliminado por Juventude 2 vezes, e o Inter ali muda a sua rotina em relação a todos os times. O Inter passa a jogar domingo, não joga no meio de semana, e o Inter passa a voar fisicamente em relação aos seus adversários. Ali, e aí tu pega o exemplo do Fernando, o Fernando vira o melhor volante do Brasil. Todo mundo diz, melhor do Brasil. Agora não. Agora o que está acontecendo? O Inter está tendo, primeiro, uma pré-temporada, que a gente sabe que os jogadores não estão no nível físico deles normais. Começa por aí. Depois disso, a ideia é de se jogar no mesmo número de vezes que os outros times. O Inter fez uma opção de jogar com os titulares sempre. O Grêmio, no jogo da quarta-feira, não foi. Não foi. E a tendência é que quarta... Não, até foram os jogadores. Não, mas preservou, né? Mas eles não atuaram, né? Entraram alguns, né, Maurício? Mas não atuaram. E aí, Colin, tu olha e diz, opa, tem diferença na parte física. Porque jogador não piora. Isso é que a gente tem que pensar. O jogador de futebol de uma temporada, ele não piora, ele não é ruim, ele não passa a ser ruim. Pega o Thiago Maia, por exemplo. Ele não jogou bem hoje, não é porque ele é ruim. Não jogou né? bem hoje. Se ele jogou bem ontem, ou mudou taticamente, mas o que é preciso dizer mudou a parte física. O Inter hoje está tendo dificuldade física. Tanto é, e isso é tão forte. Qual é o melhor jogador do Inter hoje? Quem é que foi o melhor jogador nesse jogo? Pelo gol. Quem é que vocês votaram? Né? Quem é que salvou, né? Não, o Carboneiro. O Carboneiro que entrou. O Carboneiro entra. E aí no outro jogo, qual foi o melhor em campo? Pela Rádio Gaúcha. O Carboneiro. Qual é a diferença do Carboneiro para os outros? O Carboneiro não estava nesse nível físico que eles estão aqui. O Carboneiro chegou ontem, estava jogando outra competição, outro nível físico, outro nível de exigência, chegou aqui fisicamente muito melhor e está passando por cima. O Carboneiro pode estar fazendo, César,
uma candidatura explícita ao Grenal como titular. Porque, como tratou o Rafael, individualmente há jogadores que estão muito abaixo de uma produção que no ano passado já não era boa. O Wanderson é um deles. E o Wanderson ocupa um setor que era ocupado pelo Tabata ou o Gabriel e ele não está respondendo. Se entra o Carboneiro dando a resposta que dá com gol no primeiro jogo e ontem hoje com vitórias pessoais sobre o seu marcador, ele fica no lado esquerdo, o Wesley vem para a direita, num Grenal, ainda tem jogo no meio da semana. Mas a outra possibilidade... Pois é, Maurício, mas será que ele mantém essa estrutura para o Grenal? É isso que eu ia te perguntar. A outra possibilidade que para mim vai crescer é Bruno Henrique de Ramiro. O Ramiro do Renato e do próprio Roger. Tu botar um terceiro meio-campista que ali. Já jogou ali, Maurício. Eu sei. Já jogou. Eu sei, só que a ideia de um Grêmio, como nós estamos vendo, com a sua a produção ofensiva e com a velocidade com que ele está passando, e sendo o dono da casa, e vendo o Roger que o modelo de 2 pontas não está funcionando, ele só tem 2 alternativas. Ou ele mantém o modelo e o Carboneiro joga com Wesley, trazendo, portanto, Wesley para o lado direito, ou ele mantém o modelo e uma peça mais defensiva vai cumprir a função no lado, que seria o Bruno Henrique. Maurício, primeiro uma dúvida. Não que eu goste, tá, Rafael? Aí é que tá, eu te conheço, todos nós te conhecemos. Não que eu goste, eu tô fazendo... Maurício, que tá falando em retranca. Eu sei que tu tá colocando o Bruno Henrique mais como extrema pela direita, um Ramiro na época do Grêmio. Mas no fundo são 3 volantes. No fundo. Não, e eu não sei gosto que tu é do modelo, contra. Mas isso tu acha que o Roger vai fazer ou é uma ideia que tu acha boa? Não. Eu acho uma ideia ruim. Não é uma ideia Grenal. que eu acho boa. Eu acho que o Roger pode, se ele estiver assustado com a produção do time dele contra adversários tão menores, ele pode simplificar o Grenal de não correr risco, é esse fora de casa. Mas eu não gosto do modelo. Eu também não, e já dou minha opinião. Eu acho que ele tem que continuar com a coerência dele em relação ao que ele pensa em relação ao Inter. Independentemente se esse Grenal é na arena ou não vale tanto, o empate tá bom, né, para não sair queimado por perder um Grenal. Então, assim, parte pro jogo também com essa formatação. Mas é óbvio, né, Grenal, tudo pode acontecer. A dificuldade, Colin, do Inter hoje é a comparação. É a comparação. O Inter hoje sofre pela comparação. Mas aí e a comparação, neste momento, ela é completamente desigual. Mas aí eu vou discordar da tua abertura, CCD. Eu vim aqui para fazer confusão também. Tá? Tô aqui para incomodar isso. Não é porque na rádio eu tô lá na madrugada. A melhor parte foi o também. Veio para incomodar. Quando tu disseste na abertura que o Grêmio não precisa provar nada para ninguém, eu acho que tu falaste 100% na condição de torcedor. Mas, sabendo que tu é um cara que sabe muito de futebol, eu acho que o Grêmio tem agora que provar contra o Juventude e tem que provar no Grenal. E para mim é exatamente esse o contraponto. É o mais analista do César que fala sobre isso. Porque o que a gente está vendo, e eu não falo do número de gols, eu não falo do adversário. Ontem eu e o Maurício a gente estava vendo todos os movimentos. O Vaguinha falou na jornada um ponto hoje que também merece que a gente fale. Todos os movimentos desse time do Grêmio são ordenados e treinados. Todos eles. Sem nenhuma exceção.